Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, o podcast da Casa Autêntica, o nosso segundo podcast do ano. Nossa, que dia bonito, assim. Que dia bonito. Tá um dia muito bonito aqui no Piauí. E aí, Giovana? Por incrível que pareça, eu estou curtindo 23 graus aqui na Serra. Maravilha. Dá uma salva de palmas aí, produção. Gente, obrigada por você que está aqui já escutando nosso podcast. Eu acho que nesse começo de ano a gente está muito grato, assim, por todos vocês que nos assistem. Já vou começar super emotiva. Mas o tema de hoje, ele é bem legal, assim. Eu confesso que é uma das coisas que eu já queria falar, assim, há muito tempo na Casa Autêntica. Porque a gente, como psicólogas, a gente recebe muito as dores dos nossos clientes, mas também a gente vê cada evolução, sabe? A gente vê processos de crescimento e isso nos toca de muitas formas. E a gente também quer dividir um pouquinho disso com vocês hoje, né? A gente vai falar quando a terapia deixa de ser sobre a dor e vira ser sobre o crescer. Que além de ser uma questão assim, muito legal de contemplar, né, como psicólogas, às vezes é um dilema para o cliente, né? Muitas vezes aquela parte de que o cliente chega e fala assim: ai, eu tô bem, assim, não tem nada na minha vida que depois daquele momento, assim, de avalanche, depois de ter caído céus e terras, né, aí a pessoa respira e fala: eu tô bem, eu nem sei, assim, é aquele velho momento da frase, eu nem sei, assim, se eu preciso continuar a terapia, né? E aí a terapia vai perdendo um pouco desse sentido, né? Eu encontrar, eu vou falar de quê? Eu vou falar com quê? Isso acontece muito contigo aí, Giovana? Sim, porque na verdade a pessoa geralmente ela quer aliviar um sintoma, né? Ela chega na terapia para aliviar um sintoma. Então, se é ansiedade, eu quero aliviar minhas crises de ansiedade. Se eu parei de ter ansiedade, pelo menos aliviei as crises, alta, Giovana, tô maravilhosa. A pessoa já se sente assim... a evoluída, 7ª moradas da maturidade. E aí, na verdade, a gente sabe que apenas começou. Sim, e como, assim, eu tô tendo essa experiência de maneira muito concreta e também tô dividindo muito, assim, com as psicólogas da casa, queria dividir com você que tá nos escutando, né? Nós também fazemos terapia e a gente também vive esse processo, né, de dar, assim, aquela acalmada. Mas a experiência que eu tô tendo é de quanto mais a gente pode descobrir, evoluir, desenvolver, quando a terapia deixa de ser só sobre cura e passa a ser sobre um crescimento e evolução. Porque como seres humanos, todos os dias a gente está evoluindo algo, todo dia a gente descobre algo, todos os dias a gente está se lançando, né, em algo. Embora pode ser a rotina mais monótona que for, mas a gente vive inúmeras sensações, inúmeras emoções. A gente está num constante processo de se escutar e escutar o outro. Então, depois de um tempo de processo, é natural sentir que algo mudou dentro de você. Afinal de contas, dentro da terapia, você vai dando, assim, espaço para muitas coisas que antes você não dava. Então, uma pessoa que chega na terapia, né, extremamente quebrada, ela consegue, depois de um processo, depois de um tempo, sendo um processo terapêutico positivo, né, com vínculo, com espaço, assim, para o cliente dar passos, você vai se sentindo um pouco mais inteira, né? Antes a pessoa vinha para terapia para sobreviver, agora ela já começa a enxergar pontos de vida, sabe? Desejo de viver. Então, quando esse alívio chega, e é muito interessante, Giovana, que muitos clientes estranham profundamente essa sensação de alívio e essa sensação de mudança. É como se, às vezes, a gente se acostuma tanto com
com o sentimento e a reação de alerta, que quando algo está aliviando, quando você consegue compreender suas crises, quando você consegue nomear suas emoções, quando a vida vai voltando a fazer sentido, você fica dizendo assim, tem alguma coisa errada, eu tô me sentindo estranha. Eu tô me sentindo estranha porque eu não chorei nessa situação. Eu tô me sentindo estranha porque eu não explodi nessa situação. Mas você já parou para pensar que você pode estar emocionalmente ajustada, né? Você pode estar emocionalmente ajustado. Então, como é importante também a gente falar disso, né? Geralmente, nesse momento, muitas pessoas vão sair da terapia. Vão sair sem alta, certo? Vão dizer, tchau pra você, querida, foi bom enquanto durou. Porque, na verdade, a gente está no mundo, isso é o olhar que eu tenho é sobre a cultura, né? No sentido de, meu problema é essa superfície. Então, eu só quero parar de sentir ansiedade. Ontem eu atendi uma pessoa que ela tá tendo alucinações, né? Infelizmente, ela tá tendo várias alucinações visuais e auditivas também. Então, escuta vozes, né? E vê demônios, e vê animais e tudo. E aí, a primeira coisa que ela falou, né? Eu escutei toda a história dela, percebi vários pontos, várias situações, né? Sobre autoestima, sobre autoconfiança, sobre habilidades socioemocionais que precisariam ser desenvolvidas. Enfim, 1 milhão de coisas, né? Mas por que você acha que ela veio para terapia? Ela falou, é porque eu quero parar de ouvir as vozes, né? E ela me falava que ela só estava ali para isso. Então, geralmente, o nosso cliente vai chegar, ele quer parar de ter crise de ansiedade. Ou então você chegou na terapia após um luto, né? Você faleceu alguém da sua família, você se separou, aconteceu alguma coisa e você só quer, pelo amor de Deus, parar de sofrer por causa disso. Só que, na medida que você vai aprofundando, você descobre que a vida é para além disso, assim. Você descobre coisas do seu passado, você descobre por que você não consegue crescer na vida. Sabe, assim, a minha irmã, eu acho que foi a minha irmã que falou isso pra mim, que a terapia é um negócio que você vai pra resolver o problema e você descobre 10. E aí você vai por quê? Sim, isso é muito comum. É o autoconhecimento. Você vai perceber que a sua vida não é... Não, foi uma cliente minha, que inclusive o marido dela dizia assim, eu tenho medo de que quando você começar a fazer terapia, você se separe, porque todo mundo que eu conheço começa a ver problema no casamento, começa a ver problema no trabalho, começa a ver problema nos filhos, mas não é que o problema aparece, né? Não é que o problema nasceu enquanto você estava na terapia, que você ficou super crítica. É que, na verdade, essas questões de sentido, de saber se eu estou sendo autêntica, se está coerente com os meus valores, é algo que você não dava importância antes. Mas sempre esteve ali, sempre te incomodou. Talvez você não tivesse consciente, mas estava ali, estava incomodando. Mas aí é o processo mais profundo mesmo. E aí esse que é gostoso. Eu acho maravilhoso, Yasmin. Eu acho maravilhoso. E a gente convida você que está nos ouvindo, né? Se você está fazendo terapia, a chegar, né? Se você chega nesse ponto em que a terapia, digamos assim, ela muda de função, a gente te convida a continuar. Nós, como psicólogas, e principalmente dentro da abordagem que a gente usa na Casa Autêntica, a gente respeita muito a liberdade dos nossos pacientes. Então, você jamais vai escutar da gente que você precisa continuar e tal, não sei o quê. Mas eu costumo dizer muito assim para os meus pacientes, não é pela questão financeira, porque eu tenho uma amiga psicóloga que fala, a nossa profissão é uma das únicas profissões que a gente ajuda a pessoa a não precisar mais da gente, né? Então, assim, claro que a gente quer ver nossos pacientes felizes, nossos pacientes com autonomia, com autoestima estabelecida. Isso é muito importante para nós. Mas a gente convida a chegar nesse ponto e
E assim, fortalecer tudo aquilo que você construiu quando o incêndio estava extremamente grande, né? E aí, agora é o momento de não apagar mais o fogo, mas aprender a sustentar os limites, aprofundar a consciência de si mesma, sabe? De fortalecer. Não é, eu entendi, eu descobri que eu sou uma pessoa que preciso valorizar os meus descansos. Tá, beleza, mas talvez você precise desse apoio para conservar isso que você descobriu sobre você mesmo, né? Não é só, eu descobri na terapia que eu tenho TDAH. Então, talvez seja o momento, não para ali, né? Vai ser, então como a gente vai desenvolver aquilo que são as suas limitações, aquilo que são as suas potencialidades? Então, fortalecer os vínculos também, né? Eu acompanho, assim, um processo de que a pessoa chegou por questões relacionais, né? E aí hoje, assim, as relações dela são muito bem estabelecidas e estáveis, né? Ela conseguiu se restabelecer com a família, com o namorado, com os amigos. Hoje ela tem um espaço para a família, um espaço para o namorado, um espaço para os amigos. E aí ela foi trazendo, né, questões, e aí eu falei assim, não, tudo bem. Ela falou assim, Yasmin, mas eu não queria parar a terapia, porque é um espaço meu, né? Eu chego aqui, é o momento em que eu não preciso me programar muito, eu só vivo, assim, esse momento. E aí eu respeitei, né, todo o processo, assim. E assim, como tá sendo interessante tocar em tantos outros aspectos, sabe? Como tá sendo ver ela tocar em tantos outros aspectos da vida, futuro, vida profissional, tipo assim, gostos pequenos, tipo, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de escutar, né? Então, como isso é legal, assim, também de ser vivido, né? Se preparar para novas fases da vida, né? Que vai vindo por aí. Então, eu acho que esse episódio também é um convite para que você entenda que o processo de terapia, e aí uma das coisas que a gente quer desmitificar aqui é que a terapia só serve para quem tá mal, né? Processo de terapia só é para quando eu tô extremamente mal. Não, você pode entrar dentro de um processo terapêutico você estando relativamente bem, mas como às vezes vai ser importante você se dar esse espaço, né? Se dar esse espaço de se escutar, né? Muitas vezes você pode estar extremamente estabelecido, mas você tem uma dificuldade de se escutar, de se dar um momento, né? Às vezes as pessoas entram na terapia apenas para desacelerar. Né? Então, assim, quando a terapia ela ganha essa nova função, e nós, como profissionais de psicologia, nós somos preparados para acolher o ser humano em todas as fases dele, não somente nas fases de crise. Claro que existem muitos nichos assim na psicologia, mas dentro da nossa graduação, a gente aprende a olhar para o ser humano como um todo. Claro que depois a gente vai funilando, né, as nossas especialidades, mas assim, de trazer como a terapia ela traz também essa nova função dentro da vida, né? Uma paciente minha, uma cliente minha, ela falava assim, ela tem muito apoio espiritual, né? Ela tem um apoio espiritual, ela é acompanhada na religião que ela frequenta. E aí ela falou assim, Yasmin, eu tenho direção espiritual, eu tenho amigos, eu tenho minha família que me apoia, mas é incrível como a visão que eu tenho na terapia é diferente. Então, assim, isso é muito legal, assim, tanto de escutar, quanto a gente vai fortalecendo assim, o quanto que a psicologia ela não é uma ciência vã, né? Ela não é um espaço, tipo assim, só de conversas, né? Você tá ali só para conversar com a pessoa. Não é, né? Existe toda uma preparação e um acompanhamento de crescimento pessoal, assim, que o psicólogo vai ter esse olhar, né, Show? Eu queria muito ser paga para bater papo, mas não é o caso. Eu queria muito, porque eu amo falar. Todo mundo já percebeu, né? E aí, se fosse só para isso, mais interessante, o quanto a pessoa, talvez, que não conheça, né,
a nossa prática, vai achar que tudo que a gente fala, a gente está falando automaticamente, mas o tanto de energia que a gente gasta, que eu falo, é intencional. Não vou jogar uma besteira no ventilador aleatória, né? Mas esse olhar da terapia, assim, tem muitos clientes que estão numa fase comigo que eles falam que a terapia hoje é como se fosse, como é que posso te dizer? Como se fosse aprofundar, porque tem coisas que não são problemas mega urgentes, mas são questões, assim, que geram desconforto, né? Você não precisa esperar um burnout para chegar na terapia, né? Você não precisa ter um mega problema familiar, né? E aí você vai tendo uma questão ou outra, mas no final, a vida, é esse olhar que eu tenho, né? A vida está muito além dos meus problemas. E às vezes eu quero estar na terapia porque eu quero aprofundar, sei lá, se realmente eu quero casar. É um grande problema urgente, meu Deus do céu, eu vou morrer. Não, mas assim, é o tempo certo de eu começar um relacionamento agora. Eu quero isso, eu me sinto chamada a viver uma vida a dois. Se sim, porque sim, se não, porque não. Tá entendendo? É uma coisa assim que não é, meu Deus do céu, eu tô num quadro depressivo. Sei lá, eu tô me questionando coisas mais profundas. Se morar aqui nessa cidade faz sentido, se foi isso que eu quis pra mim. Eu tô vivendo esse tempo, né? Provavelmente, quando o episódio sair, eu já tenha fechado esse discernimento. Mas hoje... Hoje tá mais ou menos feito. Porque eu tenho me questionado, assim. Não é um problema mega, mas será que a cidade que eu moro hoje é o que eu quero pra mim? Eu quero, não que eu vá cravar na pedra que eu vou morar aqui até meu último segundo, mas, poxa, chegou no momento que eu acho importante eu começar a construir as minhas coisas, né? Eu tô querendo namorar, né? Sabe aquela coisa? Eu vou ficar eternamente peregrinando se não é bem esse meu chamado, sabe? São questões que quando a gente tá numa vida muito automática, a gente não para pra pensar nessas coisas. Será que é o tempo, né? Como eu tava falando, é o tempo de eu me abrir um novo relacionamento, eu tenho cabeça, eu tô bem adaptada. Cara, isso aí é um assunto de terapia e não é uma mega explosão que tá acontecendo na minha vida. Minha vida tá fluindo. Mas são coisas que acho que preciso olhar. Então você vai levando pra terapia questões existenciais. Eu gosto muito desse negócio. Eu gosto muito desses papos profundos, assim, né? Gosto muito de ouvir, né? E também de partilhar sobre isso, porque é algo que a gente desaprendeu. Que eu acho que a gente já tinha essa tendência, é uma tendência natural do ser humano, de ser profundo, né? Mas com a correria das coisas, a gente não foca tanto no essencial. A gente foca em coisas urgentes, em coisas acidentais, em coisas que passam. E o que realmente faz parte da nossa vida, coisas como que compõem quem eu sou, o meu propósito e etc, tudo acaba passando e eu vivo uma vida assim, só sobrevivendo, só seguindo o baile, enfim. Então, gente, hoje a gente conversou sobre esse ponto tão bonito da terapia, né? Que é quando ela deixa de ser só um cuidado de apagar incêndios e se torna um cuidado contínuo. Consigo mesmo, com as relações, com os planos, com os projetos. E se você está chegando nesse momento, a casa quer repetir para você. Continuar é tão importante quanto foi começar. Mas também se você sente, você pode contar, uma das coisas que eu quero falar antes de finalizar, você pode contar com o profissionalismo da sua psicóloga. Pelo menos assim, eu falo porque eu conheço as psicólogas da casa, né? Mas você pode continuar você pode contar com o profissionalismo da sua psicóloga de que ela não vai, assim, te segurar para sempre, né? Vai chegar um momento em que o próprio espaço terapêutico vai te levar à reflexão. Será que não é hora de, como a gente diz, né? Caminhar com as próprias pernas, né? Sem assim, esse tipo de auxílio, esse tipo de momento, né? Então, conte também com o profissionalismo da sua psicóloga para isso, mas saiba que continuar a se fortalecer pode ser tão importante quanto ter começado.
Muito obrigada por estar aqui com a gente. Esse ano vem muita coisa boa por aí, aqui no podcast, no Refúgio Autêntico. Fica ligado, toda quarta-feira, às 12 horas, a gente tem episódio. Se você tiver dicas de tema, manda pra gente, tá bom? E muito obrigada, até a próxima. Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.